Zanshin volta para os tempos da escola depois de um acidente. Agora ele tem um sistema que o faz ficar mais forte sempre que apanha. A história começa com uma pilha de papéis sendo jogada na mesa. Um homem autoritário grita com Zanshin dizendo que ele é inútil e preguiçoso. Além disso, teve um projeto fracassado e cheira a álcool todos os dias. O protagonista ouviu o chefe chamá-lo de escória da sociedade e existência inútil. O homem continua a xingar Shen e de repente joga um cinzeiro de vidro em sua direção. O prota foi atingido diretamente na cabeça e um segundo depois caiu no chão. O chefe acusou Shen de estar fingindo desmaio e ordenou que ele saísse do escritório, mas nesse momento o chão foi coberto por líquido vermelho. O protagonista começa a perder gradualmente a consciência enquanto pensa que de fato viveu uma vida inútil. Então ficou feliz que sua vida infeliz tivesse um ponto final hoje e em seguida tudo ficou escuro. Um momento depois o protagonista escutou uma voz desconhecida dizendo que foi detectado que o hospedeiro recebeu lesão letal. Por isso a integração do sistema está em andamento. Nesse momento Shen começou a abrir os olhos e viu uma silhueta masculina à sua frente. Seu primeiro pensamento foi que ele infelizmente estava vivo e ia ter que fazer novos relatórios. Mas Shen estava errado. O cara à sua frente gritava para ele fugir. O protagonista se levanta e diz que vai seguir as instruções de seu chefe. De repente, quando ele olhou para cima, ficou muito surpreso. Shen viu vários alunos parados na frente dele em vez do chefe. Ele reconhece um dos jovens próximos como o Lian e lembra que havia estudado com ele há muito tempo. Nosso garoto logo se perguntou se era um sonho. Então, relaxado, ele cai de volta na grama com os braços abertos, aproveitando que ainda está dormindo. Shen lembrou que foi por causa de Lian que ele foi expulso da escola. Foi por causa disso que ele ficou sem um certificado e não foi contratado para nenhum trabalho normal. Como resultado, o protagonista teve que concordar com o primeiro lugar que apareceu em seu caminho e passou por toda aquela humilhação com o chefe. Essas lembranças desagradáveis fizeram Shen pular e confrontar Lian. O protagonista ainda pensava que estava num sonho e xingou o cara dizendo que ele era um imprestável que se achava um figurão só porque era mais rico do que os outros. Shen nem terminou o que tinha para falar e levou um poderoso chute no estômago. Ele se ajoelha questionando por que a dor parecia tão real se ele estava sonhando. Nesse momento o valentão Lian se aproximou e mandou que ele repetisse o que tinha dito novamente. Por algum motivo nosso garoto continuou pensando que era tudo um sonho e disse que se lembrava perfeitamente de quando atrapalhou Lian no momento que ele queria conquistar Hua Jinling. O valentão, ouvindo isso, diz que agora seu oponente definitivamente estaria em apuros. Os subordinados que estavam por perto pensaram que tinha algo errado com o protagonista, mas Shen sorri enquanto pensa que é apenas um sonho e nada aconteceria com ele. Nesse momento um dos subordinados pede permissão a Lian para ser o primeiro a punir o protagonista com uma técnica de cultivo. O cara imediatamente autoriza. Shen ouve o servo dizer que vai usar uma técnica de cultivo e realmente se convence que é um sonho. Afinal ele sabia que não existia cultivo no mundo real e presumiu que estava sonhando sobre isso porque tinha lido recentemente um romance com esse conteúdo. Nesse momento o protagonista vê o cara rasgando suas roupas apenas com a tensão dos músculos de seu corpo. Em seguida a perna dele voou no ar e rapidamente foi em direção à cabeça de Shen. Mas nosso garoto instintivamente conseguiu evitar o golpe e pulou bem a tempo. O oponente não esperava essa reação e continuou o ataque. O protagonista viu a mão do bandido se aproximando e uma voz de repente anunciou a descoberta de uma ameaça mortal. Então o sistema ativa a proteção. Shen fechou os olhos percebendo que não tinha mais tempo e se preparou para receber o golpe, mas a mão do cara parecia tocar levemente seu corpo sem causar qualquer tempo. Tanto Shen como o oponente ficaram chocados que ele estava ileso. O protagonista logo mostrou a seu oponente um gesto obsceno dizendo que ele não havia comido muito mingau, então o aconselhou a treinar um pouco mais antes de entrar em uma luta. O lutador enfurecido atacou Shen, desferindo vários golpes em várias partes do seu corpo, mas o resultado não mudou e o protagonista falou que agora era sua vez de tentar. Então com apenas um movimento de sua perna ele atingiu o ponto mais vulnerável de um homem, onde uma dor aguda e severa congelou tudo em seu oponente, até mesmo a capacidade de fazer sons. Nosso garoto foi o vencedor desta curta luta. Sorrindo alegremente ele perguntou ao resto quem queria ser o próximo. Lian instruiu seus dois capangas a lidar com o garoto arrogante. Ambos ativaram a técnica de força bruta e também rasgaram suas roupas. O protagonista, olhando para seus oponentes, gritou que eles eram apenas pessoas sujas que não eram capazes de nada além de intimidar e espancar os fracos.
De repente o sistema anuncia uma nova ameaça e acrescenta que agora a proteção era de apenas 50%. Nesse momento Shen recebe um grande golpe e sente como se várias de suas costelas tivessem sido quebradas. Com esse golpe ele foi jogado vários metros para trás. Não foi um simples golpe usado por um de seus oponentes. Na verdade era necessário desenvolver e dominar a energia Chi para usá-lo. Enquanto isso Shen ficou deitado na grama exausto de dor. Ele se perguntou por que os ataques do primeiro inimigo eram inofensivos para ele e o último ataque foi quase fatal. O sistema imediatamente explicou que só haveria 100% de proteção se o nível de desenvolvimento do inimigo fosse o mesmo do dono do sistema. Shen ouve isso e diz que mesmo em um sonho nem tudo acontece do jeito que ele quer. Foi naquele momento que o sistema avisou que ele não estava em um sonho. O protagonista havia falecido depois da lesão feita pelo chefe e agora voltou para seu próprio corpo de 18 anos. Durante seus anos de escola, o protagonista tentou digerir todas as informações. Enquanto isso seus oponentes estavam se aproximando e de repente uma saraivada de golpes caiu sobre o jovem. A cada golpe ele sentiu que sua força estava lhe deixando e sua consciência estava se tornando cada vez menor. Líquido vermelho escorre por sua cabeça e seus olhos. O sistema continuou a relatar o grau de bloqueio de danos e de seus ferimentos. Depois disso Shen perdeu a consciência e desmaiou. Horas depois nosso garoto abriu os olhos lentamente. Ele ouviu a voz monótona do sistema relatando a restauração de seus órgãos internos. De repente Shen dá um pulo pensando que esse sonho era muito longo para continuar. Então olhando ao redor ele notou que estava em uma cama de hospital. O jovem prestou atenção ao estado de seu corpo e examinou seus braços e pernas. Logo sua memória voltou aos eventos recentes e ele lembrou que foi chutado no campo de futebol pelos seus colegas. Shen correu até o espelho e olhando para si mesmo notou que estava vivo e não tinha um único arranhão. O sistema explicou imediatamente que agora o corpo do hospedeiro foi completamente restaurado, e se de repente estiver em perigo mortal a função de autocura será acionada. Após ouvir as explicações o protagonista notou que essa era uma função bastante útil, então ele recorre ao sistema pedindo para lhe fornecer informações mais detalhadas sobre suas novas capacidades. O sistema explicou que poderia apresentar o painel de controle. A tela começou a aparecer no ar e agora o jovem já estava olhando para a tela que refletia todas as informações significativas sobre os pontos de dano recebidos, as habilidades e o nível do proprietário. Então Shen observou que a proteção está sempre ativa e acumula pontos de dano. No momento ele tem 27 desses pontos, o que significa que ele recebeu exatamente esse número de acertos ontem. O protagonista lembra o que já havia sido anunciado pelo sistema. Se o inimigo for igual ele absorve 100% do dano. Se ele for mais forte a absorção cai para 50%. Isso significa que se o protagonista lutar com um oponente igual ele ganha um ponto por dano e não sentirá dor. Mas se o inimigo for mais forte cada golpe trará 5 vezes mais pontos. O ponto negativo é que nesse caso ele sente a dor do golpe. O sistema também fornecia uma loja na qual os pontos de dano acumulados podiam ser trocados por habilidades e itens úteis. O protagonista vê que para subir de nível ele precisa ser constantemente espancado. Isso não o deixou muito feliz, já que o renascimento lhe prometeu a oportunidade de revidar e não ser espancado novamente. Mas então o sistema diz que as tarefas serviram para desenvolver as habilidades do proprietário. Nesse momento uma tarefa é anunciada e ele deve passar pelo menos 3 horas por dia treinando resistência, flexibilidade, força e aprimorar suas técnicas. O personagem principal aponta para a perna respondendo que não pode fazer muito treinamento engessado. Naquele momento um barulho foi ouvido atrás da porta e a maçaneta girou. A rapidez do protagonista foi suficiente para ele voltar para a cama. As enfermeiras que entraram estavam se perguntando como Shen se curou tão rapidamente. As habilidades surpreenderam a todos porque geralmente leva 10 meses para se recuperar de seus ferimentos, mas Shen só precisou de 6 horas para tudo cicatrizar. As meninas ficaram encantadas ao vê-lo acordado e começaram a perguntar sobre seu bem-estar. Shen respondeu que estava bem e perguntou como ele acabou aqui. Uma das enfermeiras explicou que sua colega de classe chamada Jin o trouxe para o hospital. Shen logo lembrou que Jin era considerada a garota mais bonita da escola. Em sua vida passada Lian a perseguia constantemente. Um dia o protagonista interveio e acabou se dando mal, mas nesta vida ele foi salvo por ela. O protagonista não podia nem imaginar que ela o trataria com tanta atenção. As enfermeiras notaram sua ausência e logo perguntaram se estava tudo bem com ele. Shen respondeu que todo o seu corpo doía, ele se sentia tonto e muito enjoo. Uma das meninas explicou que o jovem simplesmente precisa descansar mais e permanecer em repouso na cama.
Ela pede que ele ligue se algo acontecer e vão embora. Shen ficou muito surpreso que as meninas não viram uma tela transparente com um cronômetro pendurado no ar, mas decidiu que não. Valia a pena pensar muito nisso e resolver que era realmente melhor para ele descansar, afinal a adaptação a este novo mundo também exigiria força. De repente ele notou sua mochila e pensou que provavelmente foi Jin que trouxe. Shen tira um livro de dentro da bolsa chamado Energia Espiritual. Além dos acontecimentos históricos comuns também tinha a história do desenvolvimento da energia humana. No livro dizia que as primeiras pessoas que aprenderam a usar a energia espiritual surgiram há cerca de 300 anos. Os humanos podem ganhar grande poder ao absorver a energia espiritual. Com o passar do tempo, a pesquisa humana sobre a energia tornou-se cada vez mais profunda, e eles até criaram um sistema de classificação único baseado na quantidade de energia espiritual usando os reinos para classificação. Existem 3 reinos principais neste sistema e cada reino principal é dividido em 3 reinos menores. Cada avanço de um reino menor aumenta o poder de combate em várias vezes. Havia 3 maneiras principais de desenvolver energia interna. Em primeiro lugar estavam as práticas espirituais. Em segundo tinha as pílulas e vários tipos de tesouros celestiais. Em terceiro lugar estava o cultivo fechado em cavernas e masmorras. Elas estavam espalhadas por todo o mundo e era possível aumentar a energia ganhando experiência. De acordo com rumores, os seguidores do cultivo fechado têm a maior força e poder, ocupando posições-chave neste mundo. Nesse momento o protagonista lamentou não ter atingido nem mesmo o nível mais baixo aqui. É por isso que ele foi intimidado e espancado. Depois de algum tempo a longa leitura foi cansativa e Shen gradualmente sentiu suas pálpebras ficando cada vez mais pesadas. Ele caiu em um sono esquecendo completamente da tarefa que tinha que completar. Horas depois o sistema anuncia que o tempo da tarefa acabou e não foi completada. Shen acorda ao ouvir isso e começou a sair da cama. De repente um portal se abriu logo abaixo dele, o que o levou a um horror ainda maior. Depois disso o apoio sob ele desapareceu e Shen começou a cair nas profundezas da passagem. O jovem só conseguia gritar e ele caiu no chão de alguma sala. Shen olhou em volta tentando entender onde o sistema o havia jogado, mas seus pensamentos foram interrompidos por um barulho que ficou mais forte à medida que ele se aproximava. O protagonista vira e vê um monstro enorme com longos tentáculos bem na frente dele. Ele olhou horrorizado quando um desses tentáculos cobertos de espinhos voou no ar. Shen não aguentou e gritou que ele queria entender o que estava acontecendo aqui. Enquanto isso, o membro infernal começou seu rápido movimento em direção ao alvo. O protagonista não encontrou nada melhor do que tentar bloquear esse golpe com as mãos. Ele obviamente foi ferido pelos espinhos e jogado para o lado. Shen novamente bateu dolorosamente na superfície do chão da sala e percebeu que estava sendo punido por não conseguir completar a tarefa atribuída. Ele estremeceu de dor e perguntou ao sistema por que está sendo espancado aqui se já recebeu o suficiente na vida real. O sistema explicou que é uma punição onde ele deve fugir dos ataques dos tentáculos 50 vezes até que a tarefa seja concluída. Se não conseguir, ele nunca mais retornará ao mundo comum. O protagonista olha para o monstro terrível e acha que a tarefa de se esquivar 50 vezes parecia algo saído da ficção científica. Logo um dos membros sinistros estava novamente se preparando para desferir seu golpe. Shen se levanta enquanto tenta se convencer a não entrar em pânico porque já havia ido de base uma vez, o que significa que ele definitivamente poderia escapar de alguns tentáculos. Tendo esperado o momento certo, o jovem deu a si mesmo a ordem de se mover. Ele conseguiu deixar a linha de ataque do monstro literalmente pouco antes do momento de ser atacado. Shen notou que o principal para ele é ver e antecipar o movimento de seu oponente. Nosso garoto estava tão ocupado com suas conclusões que não percebeu que o outro membro do monstro já estava quase perto de sua cabeça. Um momento depois sua cabeça recebeu um golpe esmagador, mais uma vez jogando o jovem vários metros para trás. Ele levanta dolorosamente e esfrega a área do golpe. O garoto xingou em voz alta observando que ele não estava preparado para esse golpe, mas antes que o jovem tivesse tempo de pensar, vários golpes caíram sobre ele em diferentes partes de seu corpo. Com um dos golpes ele foi jogado vários metros para trás mais uma vez. O protagonista não conseguia mais descobrir como resistir a esse monstro e assim que ele levantou, um dos tentáculos rapidamente mergulhou em sua perna. O monstro puxou seu membro para trás e Shen sentiu uma dor terrível. Ele caiu no chão enquanto líquido vermelho começou a escorrer de suas feridas. O próprio jovem não tinha mais forças para se levantar. Nesse mesmo momento o sistema anunciou que o proprietário estava em estado crítico e começou o processo de recuperação. O corpo de Shen foi subitamente coberto com algum tipo de névoa branca espessa que teve um efeito curativo.
A cura ocorria muito mais rápido na arena de punição do que no mundo real e o sistema anunciou que em poucos segundos o dono estaria de volta à ação. O personagem principal logo ficou de pé novamente e se preparou para fugir do próximo ataque do monstro. Agora ele se acostumou com a velocidade do inimigo e estudou a maneira de seus movimentos, o que lhe permite se esquivar perfeitamente. Mas de repente o jovem sentiu algum tipo de fluxo pulsante circulando por todo o corpo. Ele percebeu que esse calor interior lhe permitia controlar melhor seu corpo, então Shen concentrou em manter sua mente fria enquanto se esquivava de outro ataque. Ele disse presunçosamente que estava por perto e o monstro poderia atacá-lo com segurança. Em seguida nosso garoto declarou com confiança que hoje ele definitivamente derrotaria seu oponente e sairia da arena de punição. Por vários segundos seu oponente não mostrou sinais de vida, mas de repente todos os seus membros começaram a se mover ao mesmo tempo. O protagonista só pôde assistir horrorizado quando todos os tentáculos que seu oponente possuía se aproximaram dele de uma só vez. Um segundo depois uma saraivada de golpes fortes caiu em seu corpo. O protagonista tentou se proteger e repetiu que agora ele não conseguia escapar. Quando o ataque terminou, o corpo ferido de Shen foi deixado deitado no chão sem sinais de vida. O sistema anunciou o início da recuperação. O protagonista notou que a dor era muito intensa apesar da rápida cicatrização das feridas. Depois do relatório do sistema ele o levantou, observando que o fluxo de energia continuava a circular nele. O protagonista percebe que como tem a capacidade de se recuperar, significa que ele tem a chance de sair daqui mais cedo ou mais tarde, portanto estava pronto para lutar novamente. Então o monstro começou a atacar, mas o jovem se esquivou de vários golpes enquanto o sistema marcava os pontos. De repente um dos tentáculos conseguiu tocar seu ombro, então o sistema imediatamente anunciou que Shen não teve sucesso e o contador foi zerado. Um minuto depois seu corpo foi restaurado ao seu estado original e o jovem gritou que queria tentar novamente. Agora ele novamente se opôs decisivamente ao seu oponente invencível e sem precedentes. 3 horas depois, quando o contador do sistema já havia contado 24 desvios, um dos tentáculos foi capaz de atacar o protagonista e zerou os resultados. Após 6 horas de luta, o jovem se esquivou com maestria de inúmeros ataques do monstro. O sistema só continuou a marcar pontos. De repente o protagonista falhou e teve que começar de novo. Depois de 10 horas foi anunciado que Shen finalmente se esquivou 50 vezes. No mesmo momento o monstro foi desativado e o sistema anunciou que o dono havia concluído a tarefa, então teria seu retorno seguro ao mundo comum. Nosso garoto notou alegremente que ainda era capaz de lidar com essa tarefa. Depois de algum tempo o protagonista já estava em seu quarto onde ele retomou seus estudos. A enfermeira que entrou disse que seria melhor para ele não estudar, mas descansar. Shen respondeu que ele tinha um exame em breve e precisava se preparar. Então a garota disse que o jovem provavelmente perderia o exame. O protagonista imediatamente perguntou por qual motivo. A enfermeira explicou que hoje Lian veio ao hospital atrás dele e foi impedido de entrar, mas o cara prometeu que ia espancá-lo. Após a alta, a enfermeira acrescentou que Lian contatou suas conexões e o protagonista foi suspenso do exame. Essa notícia foi chocante e Shen ficou muito. A enfermeira explicou que por esses motivos é melhor que o jovem fique no hospital para proteger sua vida e saúde. A garota deixou a enfermaria e disse a si mesmo que é muito difícil ser apenas uma boa pessoa nos dias de hoje. Enquanto isso o protagonista começou a pensar que seu velho conhecido acabou sendo muito mais malvado do que ele poderia ter imaginado, mas ele achou que isso não era motivo para ficar chateado. Essas ações estimulou nosso garoto a se tornar ainda mais forte. Nesse momento o sistema anunciou que o proprietário estava novamente encarregado de se exercitar fisicamente por 3 horas. Shen decidiu que o exercício na arena de punição seria muito mais útil, então em vez de se exercitar ele esperou calmamente até que o tempo acabasse. Algumas horas depois o prazo expirou e o sistema anunciou que o proprietário agora seria redirecionado para a arena de punição. Desta vez um portal se abriu acima da cabeça de Shen e ele foi puxado para dentro. Assim que chegou na arena o protagonista viu que desta vez não era apenas um monstro que estava se opondo a ele, mas um monte de criaturas. Novamente o objetivo era fugir. O inimigo ataca 50 vezes seguidas e Shen exclama alegremente que estava pronto. Depois disso todos os monstros à sua frente se ativaram e correram para sua vítima. A batalha se repetiu muitas vezes e nosso garoto se esquivou cada vez melhor a cada abordagem. Finalmente o sistema anunciou que a próxima tarefa foi concluída com sucesso pelo dono e o jovem começou a sentir cada vez mais a energia fluindo por seu corpo.
que estava claramente se tornando mais forte. Então o sistema emitiu uma notificação, dizendo que a recompensa por completar tarefas é o aumento da quantidade de X experiência. O protagonista observou que mesmo isso ainda não era suficiente para derrotar Liam, mas agora que a tarefa foi concluída ele tinha que deixar a arena de punição. Shen então se preparou para voltar à enfermaria, mas de repente a sala pareceu começar a desmoronar, o que o jovem claramente não esperava e até gritou de surpresa. Um segundo depois o sistema emitiu uma notificação sobre a oportunidade de completar uma tarefa bônus, derrotando um dos monstros mais fortes. O prêmio era um aumento no nível. O protagonista concordou imediatamente. Confirmou no menu do sistema. Nesse momento as pedras começaram a cair do teto novamente e o jovem não sabia que tipo de truque esperar, mas sua atenção foi atraída pelo som de assobio de ar cortando. Shen logo viu algo enorme correndo direto em sua direção. Um golpe terrível de um enorme martelo jogou nosso garoto a vários metros para o lado. Shen levanta enxugando o rosto e olha para seu novo oponente observando que nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Bem na frente dele estava uma criatura desconhecida com um enorme martelo na ponta da cauda. Nosso garoto notou que essa tarefa definitivamente não seria fácil. O sistema anunciou que Shen precisava resistir ao monstro por 30 minutos. Nesse momento, já se esquivando de outro ataque, o jovem observou que aguentar por 30 minutos não seria um grande problema levando em consideração a possibilidade de recuperação. Mas de repente ele viu que esse monstro continuou seus ataques apesar dos ferimentos e do modo de recuperação. Nesse momento o enorme martelo foi novamente levantado acima de sua cabeça para atacar. O protagonista, tentando evitar o golpe mortal, saltou para o lado. Depois de cair no chão ele notou que aparentemente esse monstro tinha como objetivo destruí-lo. O sistema logo avisou que o dono já havia recebido muitos ferimentos e o tempo de recuperação havia aumentado. A eficiência de seus movimentos foi reduzida em 10%. O protagonista perdeu toda a sua alegria e nesse momento o monstro já estava preparando um novo ataque. Elevando seu martelo à altura máxima, o golpe foi de força monstruosa e Shen tentou se proteger. Seus braços foram quebrados em vários lugares mesmo que ele não tenha sido atingido diretamente. A dor era infernal e o sistema afirmou que o proprietário tinha ferimentos críticos, então lhe deu a oportunidade de deixar a arena. Nosso garoto estava pronto para concordar com essa proposta quando congelou de repente. Ele se lembrou de como foi de base depois que um cinzeiro voou em sua cabeça. Shen recordou daquele golpe humilhante no campo de futebol, onde mais tarde acabou numa cama de hospital. Então ele decidiu ficar na arena onde, naquele exato momento o monstro lhe deu um severo golpe. Shen bate na parede da sala incapaz de mover os braços quebrados, mas ele olhou para o monstro tentando pensar em uma maneira de aguentar até o fim. Nosso garoto pensou que esta arena de punição pode muito bem se tornar seu último refúgio, onde ninguém jamais o encontrará, mas olhando para seu oponente que se aproximava, ele notou que o monstro era forte e incrivelmente rápido, mas com certeza também tinha um lado fraco. Se você analisar todos os seus ataques, ele claramente não era inteligente o suficiente. Isso deu uma boa vantagem ao protagonista porque você sempre pode prever todos os movimentos ao lidar com um oponente não particularmente inteligente. Nesse momento, Shen desenvolveu um plano de ação. O monstro já estava por perto olhando para seu oponente não tinha pressa. De repente o monstro desferiu outro golpe com sua cauda terrível, mas nosso garoto se esquivou pulando e observou que há espaço suficiente na arena para desviar de golpes. O principal é não se deixar encurralar. Mas depois com outro golpe o jovem foi novamente jogado na beira da arena. Agora ele começou a tomar ações cada vez mais ativas para se esquivar do martelo e o sistema só conseguiu contar os minutos. Mas então o movimento rápido da cauda ainda alcançou o jovem. Mais uma vez ele for jogado na borda da arena, o protagonista chegou à conclusão de que ele estava prestes a perder a consciência e nesse momento o monstro já havia chegado muito perto. A criatura balançou a cauda para acabar com sua vítima de uma vez por todas. O protagonista olhou para isso e sorriu. O sorriso apareceu em seu rosto porque o sistema anunciou que o dono passou com sucesso no teste. Depois de alguns momentos o jovem já estava deitado em sua cama de hospital, feliz por ter conseguido suportar tudo o que lhe aconteceu. O sistema anunciou que a recuperação levaria 8 horas. No dia seguinte, Shen continuou estudando o livro e de repente ficou encantado com as informações que encontrou, onde se dizia que uma pessoa em treinamento é capaz de transformar seu chi e usar seu poder em lutas. Só agora ele entendeu que tipo de calor havia em seu corpo.
Nosso garoto imediatamente tentou transformar a energia em algo material. Enquanto ele estava testando suas novas capacidades, o sistema emitiu uma tarefa. Ele deve marcar 100 pontos de dano durante o exame. O protagonista logo pensou que era hora de agir. Um dia antes do exame, os alunos correm para ver o que está acontecendo. Alguém até pergunta se esse louco ainda estava vivo. Uma enorme multidão já havia se reunido em frente à escola e ouvem o que o homem no palco estava dizendo. Este homem era o protagonista. Ele grita seu nome em um megafone e chama Liam para vir até ele agora. Sem parar por um segundo, o jovem continuou a chamar seu velho inimigo e disse que já estava cansado de esperar por ele aqui. Os alunos que estavam por perto a princípio não conseguiam entender o que estava acontecendo diante de seus olhos, mas depois de alguns segundos a multidão estava cheia de discussões sobre o que estava acontecendo, alguns dizendo que Shen estava provocando Liam, outros simplesmente chamam nosso garoto de louco. Mas todos concordaram que ele definitivamente não viveria muito depois dessas declarações descuidadas. Alguém até decidiu tentar ser o primeiro a encontrar Liam e denunciar o homem atrevido. O protagonista ouviu parcialmente a conversa que vinha da multidão e notou que isso não era suficiente. A situação precisava ser agravada ainda mais, então ele passou para insultos específicos dizendo que Liam estava se escondendo como um rato. O protagonista acrescentou que o sonho do cara era a beldade Jin, mas ele afirmou que nunca ia deixar isso acontecer e Liam também não tem chance com essa garota. Depois de dizer isso, o protagonista começa a rir e fala que hoje ele não estava apenas declarando guerra ao seu velho inimigo, mas também queria fazer outro anúncio. Então Shen diz que Jin é sua namorada e está sob sua proteção. Ele promete quebrar os membros de Liam e depois arrancar seus olhos se ele se aproximar da sua mulher. Por fim, Shen disse que também o privaria da capacidade de procriar. Nesse momento a multidão começou a dizer que agora isso não terminaria facilmente para Shen, já que Liam estava de olho em Jin por um longo tempo. Algumas pessoas não acreditavam que esse cara no palco apenas decidiu ir contra Liam. Outros já estavam discutindo que no próximo ano a escola anunciaria um memorial para o protagonista. Nesse momento Jin estava por perto escutando as ameaças de Shen. Uma de suas amigas deu a entender que ele na verdade acabou de confessar seu amor por ela. Jin abaixa a cabeça tristemente e diz para si mesmo que o jovem estava agindo de forma imprudente. Ela sabe que ele pode sair muito machucado se defendê-la. Jin olha para o palco e nosso garoto continuava a encobrir seu inimigo com uma variedade de palavras. Ela notou que esse cara salvou muitas vezes, o que significa que agora era sua vez de ajudá-lo. Enquanto o protagonista continuava a se apresentar, uma figura apareceu de repente em uma das janelas do prédio da escola. O próprio Liam veio até a janela e olhando para baixo imediatamente notou seu inimigo de longa data. Então, virando para o diretor, ele perguntou por que esse cara de repente foi autorizado a fazer os exames. O diretor respondeu que às vezes as pessoas se comportam de maneira ignorante, mas ele tem certeza que Shen acabará abandonando seus estudos. Liam gritou que não conseguia imaginar que seu inimigo ainda estava na escola, mas então ele teve uma ideia e disse que precisava que Shen continuasse aqui. O diretor disse que foi preciso muito esforço para expulsar aquele jovem e depois ainda mais para reintegrá-lo para passar no exame. Mas Liam questionou com voz arrogante se o diretor realmente se recusava a cumprir sua vontade. O homem timidamente respondeu que não iria de forma alguma contradizer o Sr. Liam e acrescentou que já tentaria resolver esse problema. Depois de ficar sozinho no escritório, o diretor suspirou de alívio e observou que hoje sua carreira poderia ter chegado ao fim. No dia seguinte, o tão esperado dia do exame chegou, onde o diretor explicou que havia muitos portais para masmorras espalhados por todo o mundo, mas hoje uma dimensão criada artificialmente foi usada para o exame. O portal que os alunos estão vendo agora os levará ao exame, onde eles precisarão passar nos testes. Antes de ir para o exame, cada aluno receberá 2 itens especiais e muito importantes, uma placa de madeira e um sinalizador. Em seguida, o diretor começa a explicar que são 3 testes no total. O primeiro é a disputa de placa de madeira, o segundo é uma batalha com monstros e o terceiro é encontrar uma saída. No primeiro teste, os alunos competem por placa de madeira entre si. Quanto mais placas coletadas, mais pontos cada participante do exame receberá. O mesmo se aplica ao confronto de monstros. Quanto mais deles o aluno derrota, mais pontos ele recebe. Depois de passar nas 2 primeiras etapas, tudo o que resta é encontrar uma saída da dimensão do exame. O homem também observou que não há necessidade de fingir ser heróis e se surgir uma ameaça real eles devem usar um sinalizador, assim um dos mentores pode salvá-los. Após o término do resumo, os alunos começaram a conversar.
Alguns alunos tentaram formar equipes para facilitar a aprovação no exame, onde imediatamente pensaram nas táticas de suas ações conjuntas para tomar posse do número máximo de alvos. Liam também estava aqui e ele começou a zoar o protagonista falando que agora ninguém se juntaria a ele na equipe. Em seguida gritou para o solitário Shen falando que ele seria deixado sozinho e teria pouco tempo de vida. O cara acrescenta que toda a academia estava sob a autoridade dele e de sua família. Nesse momento nosso garoto nem presta atenção aos gritos de seu inimigo. Na verdade ele pensou que nem mesmo os instrutores são capazes de controlar o que está acontecendo em outra dimensão, é por isso que eles emitem um sinalizador. Então Shen entende que este é um lugar ideal para Liam tomar algumas ações hostis contra ele. Nosso garoto olha para a alegria de seu inimigo e diz a si mesmo que logo todos viriam quem ia rir por último. Nesse momento seus pensamentos foram interrompidos por uma voz feminina familiar chamando ele pelo nome. O protagonista rapidamente se vira e vê Jin se aproximando dele e se oferecendo para formar uma equipe com ele neste exame. Em resposta, Shen perguntou se ela não estava com medo da reação de Liam ao fazer tal oferta. Jin respondeu que estava em dívida com seu salvador, então ela acrescentou alegremente que mesmo sendo uma menina ainda é muito forte. O protagonista notou para si mesmo que essa garota realmente se preocupa com ele e nem mesmo esconde seus motivos para ajudar. Então ele aceita sua oferta e os dois caminham para o portal. Ela diz que juntos seria realmente mais fácil. De repente um dos capangas de Liam aponta para os jovens caminhando juntos e chama a atenção de seu líder. Ele fala que Jin havia se juntado à equipe de Shen. Essa notícia não agradou muito Liam, que vinha tentando chamar a atenção dessa garota há muito tempo, mas então o diretor disse que o exame estava começando e convidou todos a prosseguir para o portal. Liam e toda a sua enorme gangue foram os primeiros a ir. O protagonista também disse à sua companheira que era hora dele seguir em frente. A garota, é claro, concordou. Então os jovens se aproximaram do portal e deram um passo que deveria levá-los à dimensão do exame. Depois de um breve momento uma floresta apareceu diante de seus olhos. Shen pegou uma folha enquanto dizia que tudo aqui parecia real. Apesar dessa dimensão ter sido criada artificialmente, seus pensamentos foram interrompidos pelo súbito aparecimento de Liam e sua equipe. O cara fala que o tempo para admirar a natureza havia chegado ao fim. Em seguida acrescentou que agora Shen deveria pensar em que tipo de fim ele preferiria escolher para si mesmo. Nesse momento Jin pensou que seu plano de simplesmente vagar pela dimensão na companhia de Shen havia falhado claramente, mas de repente o protagonista falou alegremente que a garota não tinha nada com que se preocupar e ela podia confiar totalmente nele. Depois disso nosso garoto foi até os caras e deu instruções a Jin para ficar longe e não interferir aconteça o que acontecer. A garota só podia dizer seu nome sem entender o que seu companheiro estava querendo fazendo. Nesse momento o protagonista já havia conseguido se aproximar de Liam e seu capanga. Seu inimigo desagradavelmente notou que ele estava flertando com sua futura namorada, mas Shen só disse que seus oponentes ainda nem sabem o quão forte ele é. Todos ficaram impressionados com o quão confiante esse cara estava em si mesmo. Enquanto isso o protagonista gritou que o único que vai se ferrar hoje é o próprio Liam. Então ele correu preparado para atacar, mas os capangas que estavam por perto de repente começaram a falar que pareciam ouvir o render de ossos, sugerindo que os ferimentos de Shen ainda não tinham sido cicatrizados. O protagonista foi forçado a parar seu movimento sentindo que seu corpo estava começando a decepcioná-lo. Ele notou que sua energia Chi de repente começou a afetar a velocidade de seus movimentos e o impediu de completar o ataque. Nesse momento toda a multidão de oponente ficou ali em silêncio observando o que estava acontecendo com Shen. Em seguida todos caíram na gargalhada. Liam incitou seu oponente dizendo que é claro que era sobre energia e não sobre o medo de ser mutilado. O cara acrescentou que nenhuma quantidade de desempenho o salvaria hoje. Então o líder do grupo ordenou a um de seus subordinados que ensinasse ao protagonista uma lição de força, aonde a ordem foi cumprida imediatamente e o jovem se aproximou do alvo coletando energia Chi para o ataque. Shen nem tentou se defender do golpe, que praticamente o derrubou do local onde estava. O sistema anunciou que a resistência a esse ataque era de 100% e um ponto de dano foi concedido. De acordo com as instruções da tarefa ele deve receber 100 pontos. Shen olhando para seu oponente disse que aparentemente Rir tinha pouca prática, já que seu golpe nem era sentido. Em seguida mostrou em seu rosto onde devia bater e começou a pedir para tentar novamente. Depois disso todos os outros que acompanhavam Liam também se tornaram ativos e gostaria de ensinar uma lição a esse garoto atrevido, dizendo que Shen definitivamente não viveria agora. Os jovens começaram a cercá-lo, mas isso não assustou o protagonista.
Então o primeiro golpe foi desferindo e o atacante colocou todo o seu esforço neste golpe. O sistema imediatamente anunciou que o ataque foi bloqueado 100% e o protagonista já havia ganhado 2 pontos dos 100 necessários. Shen sorriu notando que o golpe de seu novo oponente foi ainda pior do que o anterior. Mas antes que pudesse terminar de falar, ele imediatamente recebeu um golpe poderoso no corpo com a ponta do pé. O sistema anuncia novamente um bloqueio de 100% e um aumento de 1 ponto de dano. Seus oponentes notaram que definitivamente precisam aprender a bater com mais força, então o próximo oponente decide testar todo o seu arsenal de técnicas de golpes e desferiu um golpe de cotovelo diretamente na cabeça do jovem. Shen cambaleou com a força do golpe, mas novamente todos os danos possíveis foram bloqueados, então ele vira para olhar para aquele que estava dando soco e diz que tinha a impressão de ter ido a uma casa de massagens. Isso aparentemente foi a gota d'água de paciência e todos os caras próximos começaram a bater aleatoriamente em Shen. No meio da ação, Jin se aproximando do local onde seu companheiro estava sendo espancado e exigiu que Lian parasse com tudo isso, mas em vez disso o protagonista pediu à garota novamente para não interferir e observar. Jin estava perplexo e Shen notou mentalmente que havia muito pouco tempo restante para que a tarefa fosse concluída. Lian viu como a garota tentava defender seu inimigo e gritou alto para sua equipe não parar. Nesse momento Shen recebeu um golpe muito forte que literalmente o derrubou. Em seguida, todos os outros participantes da briga rapidamente correram para acabar com o inimigo que havia caído no chão. Os golpes choveram sobre Shen e tudo que ele teve tempo de fazer foi notar o quão difícil era para seus oponentes. Enquanto isso, cada golpe era acompanhado não apenas pelo pedido do jovem para bater com mais força, mas também pela voz do sistema informando o aumento de pontos. Jin assistiu a tudo o que aconteceu com espanto e notou que seu companheiro parecia calmo apesar da surra tão brutal. Nesse momento, o líder, que também não interferiu na briga, pegou o celular e decidiu que esse espetáculo deveria ser visto pelo máximo de pessoas possível. Agora o resto dos alunos que estavam na dimensão do exame começaram a receber mensagens com coordenadas e um convite para ver o espetáculo mais interessante. Os estudantes animadamente perguntam o que poderia estar acontecendo lá e logo começaram a se mover ao longo das coordenadas indicadas, mas um cara duvidava que valesse a pena ir até lá, pois poderia ser uma armadilha para obter seus sinais, mas seu colega explica que foi Lian que enviou a mensagem. Assim, toda uma multidão de espectadores correram para o local dos eventos e ficaram muito surpresos com o que viram. Nesse momento, o protagonista descansava no chão cercado pelo povo de Lian. Ele logo diz que os caras são tão fracos que ele não teve tempo de sentir nada. Em seguida, olhando ao redor, Shen questionou por que eles haviam chamado tantos espectadores, então acrescentou que talvez os caras quisessem mostrar a todos sua vergonha. Nesse momento, todos os espectadores começaram a zombar do fato de que Lian chamou para ver como seu capanga estava exausto. O próprio Lian não estava nada feliz com isso e não entendeu o que aconteceu com sua equipe, então sem perder o ritmo ele deu a ordem de continuar batendo no inimigo, mas os lutadores completamente exaustos começaram a dizer que não tinham mais forças e era inútil bater em Shen pois ele não sentia seus golpes. Nosso garoto se levantou e lamentou que esses inúteis não conseguissem nem completar o trabalho. Acontece que ele ainda não havia marcado o número necessário de pontos de dano. Shen dá um tapinha no rosto de um deles e observou que os jovens só haviam se tornado motivo de chacota junto com seu líder. Em seguida, Rir chegou perto de Lian e falou como seus caras eram inúteis. Talvez ele devesse ter tentado atacar. Lian se encheu de ódio ouvindo que seu inimigo acabou. Toda a multidão nas proximidades caiu na gargalhada discutindo que a equipe de Lian não conseguia nem lidar com um cara que acabou de deixar o hospital. Jin também não ficou de lado e se divertiu muito com a forma que Lian acabou sendo desonrado. De repente Lian não aguentou os insultos e começou a avançar em direção ao nosso garoto. Ele começou a coletar energia Chi prestes a desferir um dos golpes mais fortes. Jin gritou para Shen recuar sem enfrentar essa técnica mortal. Logo a mão do atacante finalmente alcançou o alvo e foi acompanhado por um poderoso efeito sonoro, mas o resultado deste ataque literalmente deixou Lian chocado. O protagonista facilmente parou esse golpe esmagador com a mão e perguntou sarcasticamente se isso era tudo que seu oponente era. Naquele momento o sistema anunciou a adição de um ponto. Os espectadores que continuavam a assistir ao que estava acontecendo começaram a rir novamente. Agora, notando as habilidades patéticas de Lian, que não conseguia nem mover um fraco como o Shen, o cara sem esconder sua raiva ouviu o fato de que ele só sabe como se esconder atrás do status de sua família.
Mas ele mesmo acabou sendo incapaz de qualquer coisa. Liam gritou várias palavras obscenas para seu oponente e correu para um novo ataque. Reunindo energia Chi em seu punho, ele dirigiu seu movimento diretamente para o protagonista. Mas não foi difícil para Shen se esquivar um pouco disso. O sistema adicionou mais um ponto e ele continuou provocando seu oponente. Liam pensou apenas que tudo isso era simplesmente impossível, então lançou um novo ataque na mandíbula inferior de Shen que literalmente arrancou o jovem da superfície da Terra. Enquanto isso, o sistema continuava a anunciar a adição de pontos. O protagonista pousa calmamente e repreendeu seu oponente pela insignificância de suas habilidades. Jin continuou a observar o que estava acontecendo com interesse e notou que havia claramente subestimado seu companheiro, enquanto Liam estava simplesmente lamentando em voz alta que seus ataques por razões completamente incompreensíveis não tiveram efeito. O protagonista olhou para o velho inimigo confuso e disse que suas habilidades eram um pouco melhores do que as de seu capanga, então sugeriu que ele continuasse tentando. Os pensamentos do prota era que ele precisava acumular um número suficiente de pontos para mais tarde ser capaz de revidar. Nesse momento, Liam tirou uma pílula do bolso e a engoliu. Os espectadores que assistiram a essa ação notaram que o jovem usou uma pílula especial que expõe o corpo a mudanças significativas na força e na capacidade de transformar a energia Chi. O uso excessivamente frequente dessas pílulas tem um efeito prejudicial no corpo humano ao longo do tempo. Nesse momento, Liam simplesmente começou a explodir do nível e aumentou a energia Chi. De repente, o sistema anunciou ao dono que, devido a mudanças no inimigo, a complexidade da tarefa também muda. Agora ela se move para uma categoria diferente e o número necessário de pontos aumenta para 150. O protagonista obviamente não estava muito feliz que a dificuldade da tarefa tivesse aumentado porque antes das mudanças ele só tinha 20 pontos para marcar. Nesse momento, Jin ficou muito preocupada e gritou para seu companheiro ter cuidado pois Liam estava mais forte do que nunca. O próprio cara sentiu que a pílula que ele havia tomado começou a fazer efeito e logo correu em direção ao oponente. O protagonista, bloqueando o golpe, notou que o poder do ataque de seu oponente aumentou significativamente. Nosso garoto foi jogado pelo golpe e suas mãos foram gravemente queimadas nos locais onde a força e a energia foram aplicadas. O sistema anunciou que a resistência ao impacto era de 50% e 6 pontos de dano foram concedidos a ele. O protagonista sabia que aguentar até a segunda tarefa chegar a 150 não é nada fácil. Nesse momento, o inimigo enfurecido já estava começando seu novo ataque. A julgar pelos movimentos, deu para entender que o próximo golpe seria desferido com um chute. Shen teve tempo para perceber todos os movimentos de seu o oponente também viu como sua perna foi levantada, então ele conseguiu se esquivar para evitar danos graves e Lee acertou o chute na árvore. Em seguida disse ao protagonista que ele não tinha onde se esconder. Liam levantou a perna para desferir um corte para baixo e Shen não teve escolha a não ser bloquear. O sistema anunciou novamente um bloqueio de 50% e um aumento de 9 pontos de dano. Liam sentiu que depois de tomar a pílula algo havia mudado a seu favor. Então não pensou em parar e lançou um ataque composto por uma série de socos, mas nosso garoto se esquivou. Liam acredita que seu oponente não tinha ânimo e força para sequer responder aos seus golpes, por isso ele iria continuar a luta da mesma maneira. O cara atacou novamente com a mão e acertou o golpe na árvore. Ele convidou seu oponente a se render. Shen não concordou de jeito nenhum, mas ele logo percebeu que se esquivou desses dois ataques poderosos e acabou não ganhando pontos. O protagonista pensou que o ataque atual era muito forte e era melhor se esquivar. Ele prefere apanhar quando o efeito da pílula acabar, assim marca ponto e não sente dor. Enquanto nosso garoto estava pensando, o inimigo lançou um novo ataque, onde atingiu Shen com o joelho. O sistema anunciou imediatamente o grau de bloqueio e adição de pontos de dano. O protagonista foi lançado contra a árvore e pensou que não duraria muito assim, então algo tinha que ser pensado. Shen olhou para seu oponente enquanto estava segurando o lugar do golpe. Nesse momento, Liam mais uma vez correu para atacar. De repente, nos olhos de Shen houve uma comparação entre o cara correndo e o monstro que ele teve que enfrentar por 30 minutos. Então o protagonista decidiu que aqui era necessário escolher aproximadamente as mesmas táticas de ação que na arena da punição. Nosso garoto observou seu oponente se preparar para atacar e disse a si mesmo para se concentrar e acalmar sua mente. Ele viu Liam correndo em sua direção e imaginou-o
Mesmo o monstro com um enorme martelo na ponta de sua cauda, mesmo que a velocidade de seu oponente fosse muito alta, seu olho experiente ainda conseguia captar todos os movimentos. Assim o golpe foi desferido e Shen fez um leve movimento de seu corpo para evitá-lo. Mas a inclinação foi calculada de tal forma que o rosto de Shen foi um pouco arranhado, mas sem causar danos significativos. O sistema anunciou imediatamente um aumento de pontos e os espectadores ao redor começaram a ficar ativamente insatisfeitos. Eles discutiram o fato de que Liam estava claramente tentando eliminar Shen. Nosso garoto ouviu essas conversas e notou mentalmente que não seria tão fácil eliminá-lo. De repente o próximo ataque de Liam jogou o jovem a alguns metros e feriu suas mãos. Mas isso não poderia fazê-lo recuar e ele continuou a manter uma postura de luta. O sistema avisa que a pontuação aumentou no novo movimento de seu oponente. Shen notou um ângulo familiar onde o primeiro monstro com quem ele lutou também estava direcionando seus tentáculos. Mas logo disse que Liam nunca poderia se comparar com aquele monstro da arena de punição. O tempo gasto naquela arena fez nosso garoto aprender a evitar qualquer ataque, até mesmo o mais complexo. Nesse momento Liam estava furioso por não poder derrotar completamente seu oponente. Ele reuniu sua energia e atacou novamente. Shen se defendeu usando as mãos. O próximo golpe veio imediatamente, depois outro, e o sistema só teve tempo de anunciar a soma de pontos. Os espectadores espantados notaram entusiasticamente que o protagonista por algum milagre sobreviveu a todos os ataques de Liam, mesmo os mais poderosos. Todos notaram que Shen tinha muitas feridas no corpo, mas parecia bem. Jin estava preocupada com a condição de seu amigo e não entendia por que ele não revidava, mas a garota presumiu que era porque as mãos de Shen foram muito danificadas, então ele provavelmente tentou se adaptar à maneira como seu oponente agia, onde ele se esquivava ou falhava golpes, a fim de evitar danos graves ou minimizá-los. A única coisa que não cabia na cabeça da garota era que tudo isso poderia ter sido feito por uma pessoa com vasta experiência em artes marciais, mas o protagonista nunca foi uma dessas pessoas. Enquanto isso, Liam novamente prepara seu ataque usando sua energia Chi ao máximo. Observando a trajetória da mão de seu oponente, o prota tentou descobrir a melhor forma de negar o poder do golpe. Percebendo o que precisava ser feito, ele rapidamente se afastou do chão. Segundos depois, a mão de seu oponente o alcançou ao longo da mesma trajetória e foi suficiente para lançar o jovem vários metros de volta para outra árvore, mas Shen conseguiu evitar danos significativos. Além disso, ele obteve muitos pontos de dano. O sistema anunciou que a tarefa foi concluída e o proprietário agora poderia receber uma recompensa. Havia 3 opções de recompensa para escolher. O primeiro item era uma defesa mais forte, o segundo item foi um aumento na velocidade e o terceiro foi a capacidade de atacar. Observando Liam se preparar para atacá-lo novamente, o protagonista escolheu a terceira opção sem dúvida. Agora ele decide que não se permitiria mais ser espancado. No momento seguinte, o inimigo se aproximou dele desferindo seu próximo golpe terrível, mas para sua grande surpresa o protagonista parou facilmente esse movimento. O sistema anunciou que a ativação de uma nova habilidade está começando. Quando o sistema anunciou o segundo estágio de ativação de habilidades, todo o corpo de Shen foi preenchido com energia Chi, onde ele imediatamente se preparou para desferir seu primeiro ataque. Finalmente foi anunciado que o terceiro estágio de ativação de habilidades também havia sido lançado com sucesso, então o protagonista correu para o ataque. Liam ficou chocado com o que estava acontecendo e só teve tempo de notar a semelhança do nível de treinamento de Shen com o seu. Depois disso, o lado esquerdo do rosto de Liam finalmente encontrou o punho do prota. O golpe continha uma força enorme acumulando tudo que o protagonista havia experimentado. O inimigo foi facilmente jogado contra o chão. Sua condição não lhe permitia mais continuar a luta. Imediatamente o lutador derrotado foi cercado por todos os lados por espectadores que assistiram aos eventos todo esse tempo. Nenhum deles podia acreditar que o protagonista tinha um poder tão enorme que derrotou Liam com apenas um soco. Jin também estava lá e tentou entender tudo o que acabou de acontecer. Ela não ficou menos chocada que os outros. Nesse momento, Shen se aproximou do inimigo derrotado e se ofereceu para continuar. Enquanto isso, o sistema anunciou que o proprietário já havia dominado uma nova habilidade de contra-atacar. Logo o capanga chegou ao chefe derrotado e começou a levantá-lo do chão, não acreditando em sua derrota mesmo depois de tomar a pílula. Mas até o próprio perdedor não podia acreditar em sua derrota. Ele tentou entender como isso poderia acontecer. O público observa os capangas arrastar seu líder enfraquecido e parecem surpreendidos com o fato de uma celebridade como Liam ter sido mais fraco que Shen.
Enquanto isso, nosso garoto notou que é mais fácil ganhar pontos com a ajuda da nova habilidade. Ele vai até o perdedor e sugere não parar por aí. Shen citou aqueles capangas afirmando que seu líder agora é como um cão espancado. Claro que essas palavras feriam muito o orgulho dos jovens, mas eles não sabiam o que dizer em resposta. O protagonista observou que as circunstâncias estavam agora nas melhores possíveis, onde provavelmente os caras agora o atacariam novamente e adicionariam pontos de dano para ele. Mas na verdade toda a equipe de repente se virou e fugiu. O protagonista começa a xingar vendo seus oponentes fugirem. De repente Jin se aproximou e lembrou ao jovem que eles precisavam coletar as placas, afinal eles tinham que terminar o exame em primeiro lugar. O protagonista lembrou do exame e rapidamente correu até os capangas de Liam para roubar suas placas. Os estudantes tentaram se esconder, mas ao ver que Shen estava perto eles chegaram à conclusão de que não seriam capazes de se esconder, já que o exausto Liam estava diminuindo muito o movimento deles. De repente um deles abruptamente gritou que já estava farto dessa correria, então ele mandou o grupo proteger o chefe enquanto ele fica para trás e atrasa Shen. Os outros, tendo ouvido isso, ficaram muito surpresos quando seu camarada conseguiu se tornar tão altruísta. Logo toda a equipe parou de se mover. Outros dois capangas também decidiram ficar para trás e se sacrificar pelo seu chefe. A última pessoa com Liam também começou a dizer que também estava pronto para se sacrificar, mas os outros o impediram de fazer isso e mandou ele levar Liam para um lugar seguro. O cara obedeceu e carregou o líder nas costas. Enquanto isso, o protagonista estava se aproximando rapidamente de seus oponentes recentes. Jin também o acompanhou. De repente, três capangas do derrotado Liam apareceram na frente dele gritando bem alto que agora o garoto estava definitivamente acabado. Shen se preparou para o ataque notando a alta devoção do capanga ao seu líder, mas de repente aconteceu algo que nem ele nem ninguém poderia ter esperado, incluindo Jin que estava por perto ficou chocada. Acontece que os três seus oponentes de repente caíram de joelhos na frente dele levantando as mãos em uma saudação militar. Era um sinal de respeito e submissão. Os caras imploraram para não bater neles e entregaram suas placas amigavelmente. O protagonista aceita a oferta ainda sem entender o que estava acontecendo. A garota ao lado notou que eles provavelmente vieram atrás deles de propósito para que seu líder não pensasse que eles eram fracos. Mas os caras com medo do espancamento se renderam. O trio rendido confirmou as palavras de Jin imediatamente disseram que eles fizeram isso porque o futuro da amizade com Liam seriam definitivamente garantidos. O protagonista sorriu tendo recebido uma explicação e entendeu tudo que essa equipe havia feito com seu chefe. Então ele se despede dizendo que é hora de seguir em frente porque o exame continuava. Um pouco mais tarde, dois alunos já bastante exaustos se preparavam para repelir outro ataque. De repente, de algum lugar fora dos arbustos, um forte fluxo de energia explodiu. Os jovens, vendo isso, decidiram que era melhor para eles deixar este lugar. Mas algo aconteceu antes que tivessem tempo de dar alguns passos. Outros dois alunos se lançaram sobre eles dos arbustos usando técnicas fortes. Os caras rapidamente mobilizaram seus oponentes. No mesmo momento, um fluxo de energia apareceu novamente do outro lado, correndo direto para os prisioneiros. Desta vez sendo imobilizados, os jovens não conseguiram fugir e o ataque foi bem sucedido. Então os caras ficaram fracos e aquele que realizou esse ataque apareceu. O agressor disse que esta era uma excelente técnica que Liam lhe ensinou. Um dos prisioneiros exigiu que eles fossem libertados, mas um membro da gangue respondeu que se isso acontecesse, seu mestre Liam não seria capaz de obter o maior número de placas e passar no exame melhor do que ninguém. Em seguida, outro membro começou a exigir as placas ou então seus dias na escola estariam contados. O cara não quer entregar a placa e diz que precisa dela para entrar em uma boa universidade. Em resposta, ele recebeu um chute na cabeça e ouviu uma declaração sobre o fato de que o grupo não se importa com suas prioridades. O agressor repete que seu mestre merece o primeiro lugar e exige que o cara entregue a placa. O garoto negou novamente. Então o grupo começou a bater ativamente nos alunos. Os jovens só conseguiam pensar em quão severa era essa humilhação para eles por causa de sua completa impotência. Um dos prisioneiros começou a pedir ajuda a alguém. Um segundo depois, a voz de alguém praticamente ordenou que parassem com esse espancamento. As vítimas levantaram a cabeça e viram o protagonista na frente deles acompanhado por Jin. Shen manda os caras vir bater nele em vez de espancar alunos aleatórios. Ladrões literalmente congelaram no lugar ouvindo uma declaração tão incomum e bastante ousada. O agressor reconhece o homem atrevido como Shen.
Os jovens notaram que ele aparentemente teve muita sorte que seu líder não o eliminou. Enquanto isso, as vítimas concluíram que a esperança de salvação é falsa. Afinal, uma pessoa como Shen não podia fazer nada contra seus infratores. Enquanto isso, nosso prota observou alegremente que ele teve muita sorte porque aparentemente nem todos souberam que ele havia nocauteado Lian. Nesse momento, o trio já estava correndo em direção ao seu novo objetivo de saco de pancadas, declarando que eles terminariam o que o chefe começou. Jin, observando isso, perguntou ao companheiro se ele precisava de sua ajuda, mas Shen respondeu que a garota poderia apenas assistir. Depois disso, ele destemidamente deu um passo à frente diretamente em direção aos seus próximos oponentes, os primeiros golpes dos atacantes foram desferidos simultaneamente de 3 lados diferentes. Depois de algum tempo, os jovens perceberam que seus membros já estavam doendo com o número de golpes e o protagonista parecia ileso. As vítimas também foram surpreendidas e perguntaram se esse é o mesmo Shen que eles conhecem. Nesse momento, o sistema anuncia a adição de pontos. O protagonista sugere que seus oponentes não parem, mas os caras logo notaram que já haviam atingido o limite de suas capacidades e o estado ileso de Shen deixou eles muito zangados. De repente, os agressores encontraram uma solução razoável, que era deixar o campo de batalha o mais rápido possível, mas Jin imediatamente correu atrás dos caras que tentavam se esconder. Depois de alguns passos, a garota deu um bom salto bloqueando instantaneamente o caminho dos 2 jovens em fuga. Eles tentaram avançar mais e não conseguiram, pois seu caminho foi bloqueado por um poderoso chute infligido por Jin. Os jovens não conseguiram resistir e literalmente caiu no chão como sacos de batatas. De repente, os 2 caras foram até seu cúmplice dizendo que eles sozinhos não queriam apanhar por suas ações conjuntas. O terceiro começou a bater em seu próprio povo exigindo deixá-lo fugir. O agressor tentou se libertar e não notou o protagonista aparecendo atrás dele. Nosso garoto o atacou com tanta força que o cara literalmente criou um buraco no chão com seu rosto. No momento seguinte, as vítimas também bateram no cara. Depois de algum tempo, todo o trio sentou-se perto de uma árvore com as mãos amarradas nas costas. Não muito longe deles estava o protagonista e Jin com os 2 caras que eles salvaram. Os resgatados só tiveram tempo de agradecer a seus salvadores pelo que fizeram. Shen respondeu que não havia nada para agradecê-lo. Nosso garoto diz mentalmente que graças a esses 3 ele conseguiu ganhar muitos pontos. Então, entregando a placa à sua fiel assistente, ele agradeceu a garota, dizendo que ele não poderia ter feito isso sem ela. Jin aceita este generoso presente que garantiu a aprovação na primeira etapa do exame, mas antes ela respondeu que nenhuma gratidão era necessária. Em seguida, Shen também entregou 2 placas aos caras resgatados e disse que isso era o suficiente para eles irem para a segunda fase, mas os caras começaram a recusar essa ajuda dizendo que não ajudaram na obtenção desses troféus. O número total poderia ajudar muito o protagonista no final, mas ele não queria ouvir nada e insistiu que os caras pegassem as placas. Os jovens aceitam o presente e não economizam em suas palavras, também declarando que Shen poderia contar com ele se realmente precisasse. O protagonista usou isso para saber informações sobre quem estava agindo nos interesses de Lian. Os caras logo respondem que Lian tem vários grupos e todos trabalham em áreas diferentes. Alguns estavam extraindo comprimidos para ele, enquanto outras pessoas estão focadas apenas em lutar contra monstros. Depois de ouvir isso, o protagonista anunciou que desta vez ele quer ter certeza de que Lian e toda a sua equipe sejam desclassificados do exame. Em resposta, o cara gritou que isso era impossível porque cada um da equipe de Lian era mais forte do que o aluno médio. Mas nosso garoto afirmou que estava pronto para receber qualquer golpe de seus oponentes e lidar com todas as consequências. Nesse momento, Jin interveio no diálogo dizendo que ele sozinho poderia não ser capaz de lidar com tantos oponentes. Shen explicou que tanto Lian quanto seu povo eram fáceis de perder a cabeça. Lian chegou a tomar a pílula só porque caiu em suas provocações, então ele pergunta se os caras não estão cansados de apanhar desse tipo de gente. O protagonista fala que a princípio os caras se deixarão superar no exame e depois se acostumarão com essas atitudes, então em todas as suas atividades de vida futura serão vistos como servos. O protagonista conclui seu discurso dizendo em voz alta que eles seriam fracassados se não mudassem algo em sua vida agora. Nesse momento houve um silêncio mortal ao redor por um tempo. O protagonista sentou novamente pensando que suas palavras não teve efeito. Mas os 2 caras gritaram bem alto que realmente estavam fartos de suportar tudo isso e deveriam começar a resistir. Jin notou que seu companheiro tinha excelentes habilidades de fala, mas Shen notou para si mesmo que ele estava apenas compartilhando sua própria experiência de vida passada. Neste
No momento, um de seus novos aliados já estava interessado em onde eles deveriam começar suas ações. O protagonista respondeu que primeiro ele precisava fotografar seus novos servos e enviar as fotos a todos os seus amigos pedindo que a localização de outros membros da equipe de Liam seja revelada. Shen também pediu para mencionar que ele foi o culpado de tudo e estava pronto para distribuir todas as placas que recebeu. O protagonista queria ajudar absolutamente todos que precisa de ajuda. Jin notou que seu companheiro age de forma muito decisiva e em geral não se comporta como um estudante comum. Nesse momento nosso prota ordenou que sua equipe o seguisse. Enquanto isso, em outro lugar vemos uma garota gritando pressionada contra uma árvore. Ela pediu para ser deixada sozinha, mas os dois caras que se aproximavam dela nem pensaram em parar. A garota começou a gritar com todas as suas forças e pedir ajuda. De repente Shen apareceu atrás dos alunos e disse em voz alta para pararem com suas ações. Ele conseguiu atrair a atenção dos membros da equipe de Liam, que ficaram bastante surpresos com o comportamento tão ousado de seu colega de classe. Enquanto isso, a vítima já havia se levantado e pegou algumas pedras. Seu rosto não era um bom presságio para os atacantes. O capanga de Liam nem teve tempo de entender o que estava acontecendo quando de repente eles sentiram uma dor aguda na parte de trás de suas cabeças. A garota indefesa, de repente puxando o cabelo e desabotoando a jaqueta, começou a se transformar em um menino. Era um dos novos aliados do prota. Ele observou que mais dois foram eliminados. Nesse momento Shen entrou em contato com Jin perguntando sobre os outros capangas. A garota respondeu imediatamente que eles tinham acabado de lidar com outro trio de presas fáceis. Ela acrescentou que eles agora estavam pegando as placas e se movendo. O protagonista lembrou sua amiga de não se esquecer de entregar os prisioneiros no local designado. Concluindo a conversa, o jovem observou que seus novos aliados haviam superado todas as suas expectativas. O novo aliado amarra um dos capangas e notou que estava muito feliz com a decisão de se defender. Obviamente eles nunca venceriam em um confronto contra um e por isso atacaram em grupos. Nesse momento ele perguntou ao prota com que propósito ele estava reunindo todos os prisioneiros em um só lugar. O protagonista respondeu que isso era necessário para lidar com todos de uma vez. Tal determinação impressionou seu parceiro. Um pouco mais tarde vemos que todos os que haviam sido neutralizados estavam em um lugar montanhoso. Os capangas especulavam sobre o que seus captores poderiam querer deles. Havia até sugestões de que eles simplesmente seriam submetidos a represálias em grupo. Mas de repente, vendo os portais se abrindo, os capangas perceberam que este era o lugar onde os monstros deveriam aparecer para passar na segunda etapa do exame. Nesse momento, as criaturas começando a emergir dos portais, o que horrorizou todos os membros da equipe de Liam, e eles pensaram que o protagonista queria se livrar deles de uma vez por todas. Naquele exato momento, todos esses caras começaram a chamar a mãe e imploraram para salvá-los. Enquanto isso, Shen observa o que estava acontecendo todo esse tempo e finalmente expressa o comando para se juntar à batalha. Todos que recentemente estavam caçando os capanga de Liam correram para atacar os monstros. Os atacantes usam suas habilidades no nível mais alto possível. O diretor que observava o exame viu que os membros associados da equipe de Liam estavam pedindo ajuda e ordenou que os mentores avançassem imediatamente para resgatar os alunos. Obviamente esses monstros eram artificiais e não podiam causar danos físicos, mas o diretor temia que os alunos poderiam sofrer danos psicológicos, então apressou os mentores para se moverem para dentro do portal. Enquanto a missão de resgate estava acontecendo, o diretor sentou no chão pensando que ele estava ferrado. Depois de algum tempo, todos os estudantes estavam reunidos no salão de reuniões, onde os resultados do exame deveriam ser resumidos. O diretor anunciou que o teste foi bem-sucedido e agora o melhor aluno será anunciado. Toda a multidão imediatamente explodiu em aplausos parabenizando o protagonista e desejando boa sorte. Assim que Shen subiu no palco, agradeceu a todos por tal atitude e apoio. Ele não se esqueceu de notar que foi graças a todos que ele especificamente levou tantas placas. Conseguiu ficar em primeiro lugar. Enquanto isso, a equipe derrotada de Liam ficou à margem junto com seu líder, que claramente não estava feliz com esse resultado. O diretor já havia conseguido presentear o melhor aluno com seu merecido prêmio. Os prêmios eram uma poção que aumenta a energia Chi, um livro de artes marciais e uma placa social. Essa placa é emitida apenas para um dos melhores alunos e dá a ele um status especial. Com esta placa você pode obter pontos extras para qualquer exame da universidade marcial que se inscrever. Este prêmio criou uma verdadeira sensação entre os alunos, que notaram que desta vez os prêmios foram muito melhores do que nos anos anteriores. Jin estava especialmente feliz por seu amigo e companheiro de exame.
Ela ainda não conseguia acreditar que ele realmente conseguiu o primeiro lugar. Neste momento, um dos lutadores de Liam virou para seu líder dizendo que este prêmio era claramente destinado a ele. Isso só colocou lenha na fogueira porque Liam já estava fora de si de raiva. Depois que a cerimônia de premiação havia terminado, o protagonista habilmente pulou do palco. Em seguida, aproximando de seu velho inimigo, ele mostrou o prêmio. O protagonista fala a Liam que ouviu um boato que esses prêmios eram destinados especialmente para ele. O oponente perguntou em voz alta o que mais Shen precisava agora que tinha tudo. Os alunos que assistiam a toda essa ação notaram que o protagonista provavelmente queria continuar a luta. Nesse momento, nosso garoto mostra a poção e pergunta ao inimigo se isso era realmente algo que ajudaria a aumentar sua energia extravagante. Em seguida, Shen esmagou a garrafa e a pílula voou imediatamente para sua boca. Ele habilmente engoliu e logo sentiu como se seu corpo estivesse cheio com toda a energia do mundo. Jin estava observando o que estava acontecendo e notou que quando Liam tomava pílulas ele sempre escolhia aquelas que causavam maiores danos ao corpo. Mas nosso herói decidiu ir por um caminho saudável. Nesse momento, Shen, pegando seu inimigo pela cabeça, disse que tinha o gosto ótimo, então pediu que o cara compartilhasse as próximas se ele conseguir algo assim novamente. Depois disso, nosso garoto se virou e foi embora declarando que alguém precisava ajudar o indefeso Liam. Nesse momento, o cara no limite das emoções gritou que ele e o protagonista eram pessoas completamente diferentes. Depois de algum tempo chegou o fim de semana e todos os alunos foram para suas casas. Shen estava sentado perto da janela do ônibus olhando para as paisagens da cidade que passavam diante de seus olhos. Ele notou que tudo aqui era igual ao seu antigo mundo. Era o mesmo de sempre pacífico.